Então, para fazer essa peça, nós vamos fazer um cordão de correntinhas com números múltiplos de 5. E aí, você vai medir ela no seu quadril, se você quiser ela comprida, ou se você quiser ela mais curta, você vai colocar ela mais ou menos, medir um pouquinho acima da cintura, tá? E aí, você mede e aí você vai fazer o seu cordão por essa medida, sendo que o número que você vai ter que obter terá que ser múltiplos de 5, tá? Então, aqui eu já fiz um pouquinho, só para mostrar para vocês, dar um exemplo, né? Porque aqui eu já trabalhei essa peça até aqui, mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Olha, um cordão com total de correntinhas múltiplos de 5. Feito o seu cordão com o número de correntinhas múltiplos de 5, você vai trabalhar em forma circular. Você vai arrumar a correntinha, vai arrumar o seu cordão, né? Para não ficar torcido. Introduz a agulha na primeira correntinha. Saia com ponto baixíssimo. Saia com baixíssimo. Fechando assim o seu círculo. E vamos trabalhar aqui pontos altos alongados, ou se preferir, o ponto alto normal, tá? Nós vamos circular o nosso cordão dando voltas com pontos altos, tá? No meu caso aqui, esse exemplo aqui, eu fiz 30 só para dar o exemplo de como fazer. Então, você vai fazer a volta. Vai fazer aqui a volta com pontos altos, tá? Aqui é só um exemplo. Então, é assim. Faz a primeira carreira de pontos altos, circulando o seu cordão circular. Na próxima carreira, também pontos altos, tá? De preferência, pontos altos alongados, que é para o seu trabalho render. Como eu faço ponto alto alongado? Para quem não sabe, ponto alto alongado é assim. Como se você fosse fazer um ponto alto, aí você dá 1, 2, 3. O ponto alto alongado é de 3 laçadas. Vamos lá novamente, 3 laçadas. 1, 2, 3. Vamos recordar o ponto alto? O ponto alto é só 2 laçadas, ó. Ponto alto, 1, 2, é o ponto alto. O ponto alto alongado é de 3 laçadas. 1, 2, 3. Novamente. 1, 2, 3, tá? E aí, a gente vai fazer 5 voltas, tá? 5 voltas de pontos altos, ou ponto alto alongado. Na sexta volta, nós vamos fazer o ponto do crochê filé. Então, a gente vai fazer os quadradinhos, como nessa peça aqui. Faz um ponto alto. Faz um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pula o ponto da carreira anterior, no próximo ponto, um ponto alto. Essa é a nossa mudança de pontos, né? Então, ela vai ficar assim. 5 carreiras de ponto alto, uma carreira
de pontos quadradinhos, que é o ponto do crochê filé. Depois aqui, você vai fazer novamente, ao invés de 5, você vai fazer 4. E aqui 3. Por quê? Para as faixas ter um degradê, quer dizer, essa aqui tá maior, essa daqui um pouquinho menor e essa daqui vai afinando. E aí, novamente, 5 voltas e os pontos quadradinhos. Agora, depois que você fez esses pontos vazadinhos aqui, ó, os quadradinhos do crochê filé, ó, você vai fazer no primeiro ponto que você encerrou lá um ponto alto e dentro daquela correntinha de separação, você faz um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto, na correntinha um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto. Lembrando que no meu caso eu tô trabalhando com ponto alto alongado. E aí você pode fazer de uma cor só ou intercalando as cores assim da forma que eu estou fazendo aqui. Pode fazer de uma cor só, né, ou intercalando. No meu ponto, no minha medida já deu. Essa altura aqui pra mim deu abaixo dos seios. E agora, eu vou dividir a blusa em 2 partes. Ou seja, eu vou trabalhar somente essa parte aqui. Não vou mais trabalhar de forma circular, e sim em vai e vem. Então, aqui, essa parte aqui, que é o meu encerramento, olha. Onde eu fiz o meu último ponto alto. Olha lá. 1, 2, 3. Saio com baixíssimo. Agora, eu não vou mais pra lá pra dar a volta. Eu vou trabalhar em vai e vem. Nisso, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer diminuições. No meu caso, como chegou já na altura que eu quero para fazer as diminuições, eu vou fazer mais do que 4 voltas, que seria no caso aqui as 4, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 com o ponto quadradinho. Porque é a parte que fica os seios, então tem que ficar fechado. A gente trabalha com pontos fechados, né? Então, se precisar fazer 5 ou 6, nós vamos fazer, tá? Até cobrir a parte que deve ser coberta. Então, vamos lá, vamos fazer a diminuição? Então, agora, eu vou virar o trabalho. E vou fazer a minha primeira diminuição da carreira. Vou subir 2 correntinhas. A minha diminuição deve ser diferente das que vocês aprenderam, ou que vocês já sabem. Então, eu faço 3 pontos altos fechados juntos, tá? É assim que eu faço as minhas diminuições. Vou pro próximo e faço um ponto alto. E vou fazer até a metade, por quê? Porque eu vou dividir assim em 2 partes. Então, eu já sei que essa parte aqui é a minha parte que eu vou encerrar. Então, eu vou colocar aqui um marcador. Coloquei um marcador. Quem quiser contar, pode contar também, tá? Mas, olha, acredito que não tem erro, ó. Metade, metade, ó. Tá bom? Então, eu fiz aqui a minha primeira diminuição e vou até o meu, 2 pontos antes do marcador. Chegando aqui, olha, eu tô nos meus 2 últimos pontos da carreira. Vou finalizar fazendo uma diminuição. Então,
eu fecho os 2 últimos pontos juntos. Viro o trabalho. Toda vez que eu vou virar o trabalho, que é o meu início, eu faço as 2 correntinhas e diminuo com 3 pontos, fechando de 3. Mas essa correntinha aqui, eu continuo trabalhando com ela, ou seja, eu diminuí, na verdade, só esses 2. Essa daqui é a minha corrente, é o meu ponto que eu vou trabalhar na próxima volta. É assim que eu faço as minhas diminuições. Uma forma meio diferente de se trabalhar, mas para mim deu certo porque eu consigo fazer uma sequência bem reta e fica mais bonitinho. Das outras formas eu já tentei e não gostei. Então, assim, a minha forma de diminuir é desse jeito. Porém, você pode fazer a sua diminuição do jeito que você pode fazer a sua diminuição do jeito que você achar mais conveniente para você. Então, as minhas diminuições são assim. Sempre que eu vou no primeiro ponto, no meu início da minha carreira, eu diminuo 3 de uma vez. Porém, daqueles 3, a primeira, que é as minhas correntinhas, eu vou trabalhar ela na próxima volta. Eu vou explicar isso melhor para vocês quando chegar aqui. Porque aqui foi a minha última carreira. Lembra que eu diminuí aqui 3? Então, assim, ó, esses 2 pontos eu diminuo, mas esse daqui eu vou trabalhar com ele, tá? Mas quando chegar aqui, eu mostro para vocês como funciona. Mas sempre assim, fazendo diminuições aqui e aqui desse lado e do lado de lá. Em cada volta eu faço uma diminuição. E aí eu vou subir na altura dos seios, que é para poder fazer essa parte toda fechada, tá bom? Então, chegando aqui no final, como eu falei para vocês, lembra que lá no começo eu fechei, ó, uma correntinha, subi as correntinhas e 2 pontos aqui. Então, aqui, olha, nesse ponto que antecede a minha diminuição, eu faço um ponto. E aqui, nesses 2 pontos fechados juntos, eu trabalho um ponto sem encerrar, vou lá nas 2 correntinhas e trabalho também um ponto sem encerrar. E aí, eu tiro tudo junto, entendeu? E aí, eu finalizo aqui a minha volta. Volto aqui novamente e faço 2 correntinhas, um ponto alto sem terminar e um ponto alto sem terminar. Dessa forma. Aqui equivale a 1 ponto e essas correntinhas são as minhas correntinhas mesmo de início. Então, aqui é 1 e aqui é outro. Então, aqui parece que é 3, mas é 2 pontos, porque esses 2 me equivale como 1. E eu continuo fazendo a sequência. E aí, eu vou fazer mais 2 carreiras e depois eu volto para mostrar para vocês. Por quê? Porque tem que tampar a parte dos seios, tem que ser com pontos fechados. E depois nós vamos mudar de ponto. Vamos trabalhar com o outro ponto. Bom, eu fiz aqui as minhas 5 carreiras e as minhas 5 carreiras, nas 2 últimas, nas 3 últimas, eu comecei a fazer as diminuições. Agora eu vou trocar de cor, mas quem tá fazendo de uma única cor, vai fazer o seguinte. Quem estiver trocando de cor, troca de cor, né? E a partir dessa sequência, nós vamos fazer diminuições de 2 pontos em cada lado. Então, minha primeira diminuição e minha
segunda diminuição. Eu vou fazer aqui 4 voltas, tá bom? Vou fazer 4 voltas diminuindo 2 pontos de cada lado. Vou diminuir 2 aqui, vou diminuir 2 aqui. Viro o trabalho, diminuo 2 aqui, diminuo 2 aqui. Isso, 4 voltas. E o resultado que a gente vai ter é esse aqui. Vejam que a peça estava assim, e agora ela fez esse desenho aqui, né? Agora, nós vamos mudar de ponto. Vou fazer aqui a minha última diminuição. Eu tinha dito para vocês 4 voltas, né? Mas medindo lá novamente, foi necessário fazer 5 voltas, tá? Vocês medem a de vocês e façam a volta necessária. Então, aqui nós estamos diminuindo 2 pontos de cada lado, no meu caso, com 5 voltas. Agora, nós vamos trabalhar com os pontos de correntinha. Aqui nessa carreira, eu faço uma correntinha e aqui no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, na terceira eu prendo com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar no final da carreira. Aí, aqui na última, eu vou fazer 1, 2, 3, vou aqui na correntinha e faço um médio ponto. Assim. Aí, eu vou virar o trabalho. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas. Aqui na minha primeira, no médio ponto aqui anterior, eu faço um médio ponto e faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar nesse vai e vem por mais ou menos 4, 5 voltas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas e volto para falar para vocês exatamente se é 4 ou 5 que eu vou medir aqui no meu corpo. Então, na verdade, meninas, eu subi aqui 14 carreiras de ponto rede, tá? Feito isso, aqui, essa parte aqui já cobre a parte dos seios. Essa parte aqui é um pouco acima, é só pra dar aquela rendinha, né? Fica bonitinho. Agora, quem quiser já pregar aqui nas laterais, ó, nas laterais não, aqui em cima, já pode vir aqui e pregar. Antes mesmo de cortar, já pode vir aqui e pregar que dá certo, ó. Que aí vai ter essa abertura, entendeu? Agora, no meu caso, eu vou subir aqui, né? 6 carreiras mais, né? Pra não ficar assim reto, ficar uma cavinha, assim, tá? Essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais alta, assim, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas, mostrar pra vocês um pouquinho como é.
E depois a peça já tá encerrada. Então, aqui, olha, vamos subir com 6 correntinhas. 4, 5, 6. Contamos aqui 1, 2, na terceira eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Conto 1, 2, na terceira eu prendo com um ponto baixo. Agora, aqui eu conto 1, 2. Conto 1, 2, na terceira eu prendo com um médio ponto. Porque esses pontos aqui da ponta, ele tem que ser um pouquinho mais alto do que o do meio, né? Então, aqui é um médio ponto nas duas pontas para prender, e entre uma e outra é um ponto baixo. Viramos o trabalho. Subimos aqui uma correntinha. No médio ponto, a gente faz um ponto baixo. Subimos 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Contamos 1, 2, na terceira prendemos com um ponto baixo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2, na terceira prendemos com um ponto baixo. Contamos 1, 2 correntinhas. Aqui no médio ponto, fazemos um médio ponto. E aí, temos. Viramos o trabalho. Subimos uma correntinha. E prendemos no médio ponto com um ponto baixo. E fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Contamos 1, 2, na terceira prendemos com um ponto baixo. Vamos fazer isso por mais 4 voltas, tá? Que são no total 6. E fica assim, olha, meninas, ó. Translaçado, ó. Tá? É desse jeito.